Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí, todo mundo já pegou a sua prova? Prova 4, estamos entregando já, de 10 a meio-dia, mas se você não conseguir pegar agora, não tem problema, a gente também vai entregar de 3 às 5 da tarde. Hoje a gente vai falar sobre derivadas de ordem superior, que é o que eu vou falar aqui rapidamente, daqui a pouquinho no quadro. A gente vai falar sobre a regra da cadeia. Esses dois assuntos são assuntos bem rápidos, bem light, bem simples. Então hoje o principal é praticar, ou seja, exercitar com esses assuntos. Então a gente vai começar aqui no quadro, vou comentar um pouquinho com vocês sobre essas derivadas de ordem superior. E depois a gente vai passar já para o exercício. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre derivadas. Derivadas de ordem superior. Então, gente, você já sabe, né? Você já sabe derivar parcialmente. Então, se eu chegar com uma função para vocês, olha, calcule aqui a derivada parcial, as derivadas parciais. Você vai falar, qual o senhor quer, em x ou em y? Vocês até escolhem, né? O senhor quer em qual, professor? X ou y? Eu sei as duas. Rapaz, só em x, a y, as duas. Você vai lá e já sabe calcular. Bom, você já percebeu também que se você tem uma função, por exemplo, de duas variáveis, vamos imaginar que você tem uma função f, que depende das variáveis x e y. Se eu peço para você, calcule para mim as derivadas parciais, você vai pensar, bom, se a minha função f depende de duas variáveis, então ela vai ter duas derivadas parciais. Uma em relação a x e a outra em relação a y. Aí você já está craque, né? Você já sabe calcular, então para essa função aí você já calcularia a derivada parcial dela em relação a x. Ou você calcularia a derivada parcial dela em relação a y. Aí você já sabe, derivar em relação a x é considerar que o seu y é uma constante e aplicar as regras de derivação em relação a x. Do contrário, a mesma coisa. Aqui você consideraria que o seu x é constante e aplicaria as regras para y. Até aí tudo bem. Você já sabe também, da aula passada, que quando você deriva parcialmente uma função, que depende de duas variáveis, o resultado disso, em geral, também é uma função que depende de duas variáveis. Então, se eu derivar f em relação a x, isso aqui vai me dar uma nova função que também depende de x e y. Aqui embaixo a mesma coisa, se eu derivar em relação a y, eu também vou ter uma nova função que depende de x e y. Claro que isso aqui, gente, é em geral, tá? Em geral, mas claro que talvez, dependendo da situação, você pode derivar em relação a x e o seu y desaparecer. Ou se o x desaparecer, ou os dois desaparecerem e ficar só uma constante. Não tem problema, estou falando que, em geral, as derivadas parciais, elas também são funções que dependem de x e y. Aí você pensa, bom, se essas funções, que são as derivadas, também são funções que dependem de x e y, o que me impede de derivar as derivadas? E eu te respondo, nada te impede. Uma vez que você já tem o conhecimento, você mesmo pode pegar e fazer a derivada da derivada. Até porque isso não é estranho para vocês. Porque em cálculo 1 você já fazia isso. Você calculava a primeira derivada, depois a segunda, a terceira, a quarta e assim por diante. E aí tinha aplicações, a segunda derivada falava da concavidade, não sei o quê. Então você já sabe, né? Aqui é a mesma coisa, a mesma ideia. Então, eu poderia pegar a minha derivada em relação a x e derivar novamente em relação a x. Então, eu poderia pegar aqui e derivar de novo em relação a x. Ou seja, eu vou derivar isso aqui em relação a x. Como é que ficaria? Ficaria a derivada em relação a x da derivada de f em relação a x. Aí você pode deixar assim, escrito assim, não tem problema. Isso aqui é a derivada da derivada. Ou nós podemos usar essa notação aqui, ó. Derivada segunda de f em relação a x. A mesma coisa aqui, você pode pegar a sua derivada em relação a y e derivar novamente, se você quiser, em relação a y. E aí, nesse caso, você vai ter a derivada em relação a y da derivada de f em relação a y. E, mais uma vez, isso aqui vai dar uma derivada segunda de f em relação a y. Você derivou duas vezes em relação a y. Aí, claro, já sei que vocês vão me perguntar, beleza, professor, quer dizer que agora, da feita que eu derivo em x, eu só posso derivar em x?
Claro que não. Da feita que você deriva em x, você pode derivar em x ou em y, se você quiser. Então, eu poderia pegar esta derivada aqui, que é em relação a x, e derivar de novo, só que agora em relação a y. Fala, não, cansei de derivar em relação a x, quero agora em relação a y. Posso fazer isso? Pode. Então, vem aqui, ó, deriva agora em relação a y. Então, agora eu vou derivar em relação a y a derivada de f em relação a x. Não tem problema. Agora, só tem que ficar de olho na notação. Como é que vai ficar? Nesse caso aqui vai ficar derivada segunda de f, e aqui embaixo vai ficar del y, del x. Agora, cuidado, gente. Olha só. Se você reparar, perceba que a ordem de derivação, pelo menos aqui nessa notação que a gente está usando, é de trás para frente. Então, por exemplo, se você vê uma derivada dessa daqui, olha aqui embaixo. Você já sabe que a pessoa derivou em relação a y e em relação a x. Mas qual foi a ordem de derivação? Aí, nesse caso, ela começou em relação a x e depois ela derivou em relação a y. Tá bom? Se você tiver dúvida, é só você, ao invés de escrever assim, você escreve assim, ó. Aí que já fica mais evidente que primeiro eu derivei em relação a x e depois eu derivei em relação a y. Ou, conforme o tempo vai passando, você já vai entendendo cada vez melhor. Você olha para uma derivada dessa e já sabe, tá, derivei em relação a x primeiro, depois eu derivei em relação a y. Tudo bem, gente? Aí daqui, a mesma coisa, ó, eu poderia pegar a derivada em relação a y e derivar agora esta derivada em relação a x. Então, eu ia derivar em relação a x, quem? A minha derivada de f em relação a y. Nesse caso, eu vou ter uma derivada segunda de f também, e aqui embaixo, derivada de x, derivada de y. Cuidado, mais uma vez, nesse caso aqui, eu derivei primeiro em relação a y e depois eu derivei em relação a x. Ou seja, se você tem uma função de duas variáveis, você consegue derivar ela duas vezes. Você consegue derivar em relação a x e derivar em relação a y. Essas primeiras derivadas aqui, ó, nós chamamos de derivadas de primeira ordem. Da feita que você derivou aqui pela primeira vez, se você quiser, você pode derivar de novo cada uma em relação a x e a y. Aí, nesse caso, agora você vai ter as derivadas de segunda ordem. Agora, perceba o seguinte. Para derivadas de primeira ordem, nesse caso aqui de uma função de duas variáveis, você tem duas derivadas. E para a segunda ordem, eu tenho quantas derivadas agora? Para a primeira ordem, eu tenho duas derivadas. E para a segunda ordem, eu tenho quantas derivadas de segunda ordem? Eu tenho 4. Então, cuidado, gente. Cuidado. Olha, já estou falando isso para vocês. Se eu pedir na prova, calcule as derivadas de primeira ordem, só falo isso. Primeira ordem. Você já sabe. Bom, tem duas, né? Em relação a x e em relação a y. Acabou. Agora, se eu pedir na prova, calcule as derivadas de segunda ordem, aí você vier só com esta daqui e esquecer essas duas, você vai tirar a pontuação total? Não. Se eu pedir cálculo de derivadas de segunda ordem, eu quero todas as derivadas de segunda ordem. Derivadas de segunda ordem são 4. Se eu pedisse de terceira ordem, aí cada uma dessas você poderia derivar em relação a x e em relação a y. Você ia ter 8 derivadas de terceira ordem. E assim por diante. Aí vai crescendo aí exponencialmente a quantidade de derivadas para cada ordem que você continuar. Tudo bem? Agora, olha aqui. Essas derivadas aqui, gente, que assim, eu não segui só o x ou só o y, aqui eu misturei, perceba que aqui em cima eu só derivei em relação a x, aqui só em relação a y. Só que aqui no meio eu misturei, eu derivei em relação a x, depois em relação a y, ou vice-versa. Esse tipo de derivada aqui nós vamos chamar de derivadas mistas. Tá? Então, isso daqui, ó, eu vou chamar essas do meio aqui, o próprio nome já nos diz, né, intuitivamente, são as derivadas mistas. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tá, com relação à notação, na maioria das vezes, a notação que a gente vai usar é essa daqui. Mas, como a gente está falando de derivadas de ordem superior, às vezes, para o nosso desenho, para a nossa resolução não ficar muito carregada, porque imagina, eu ficar escrevendo isso daqui, ó, para uma derivada de quarta ordem, de quinta ordem, de sexta ordem. Depende da situação, eu posso usar uma outra notação. Que notação eu posso usar? Posso usar essa daqui, ó. Isso daqui, gente, uma questão de notação, tá?
Isso daqui é a mesma coisa que escrever, ó, isso daqui, f, aí eu posso colocar aqui no índice, ó, x. Tudo bem? Isso agora, pode perceber que ficou uma notação mais limpa, mais, assim, mais pequena, né? Então, isso aqui me ajuda na hora que eu precisar de espaço aqui no quadro, eu posso ter essa anotação aqui. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa que eu colocar aqui f, índice y. Agora, aqui, só vamos tomar um cuidado, porque nesse caso aqui eu vou escrever assim, ó. Vou escrever, deixa eu só apagar aqui, que eu vou precisar de espaço. Aqui, gente, como eu comecei com x e depois eu fui para y, eu vou escrever assim, f de x, y. Tá? Então, aqui, das nossas aulas, quando eu escrever isso daqui, nesse caso, eu estou indo da esquerda para a direita. Então, eu derivei primeiro em relação a x, depois em relação a y. Aqui, então, eu vou escrever f, y, x. Então, derivei primeiro em relação a y, depois em relação a x. Então, durante a aula de hoje, às vezes eu vou usar essa anotação, às vezes eu vou usar essa, mas você já sabe, pelo menos, o que elas significam. Então, é isso. Ó. Você percebe que o conteúdo aqui hoje é bem rápido, bem simples. Agora a gente vai resolver alguns exercícios que são muito importantes, tá? Esses exercícios. Hoje o principal são os exercícios. E depois ainda a gente vai falar sobre a regra da cadeia, tá? Que é outra ideia também muito interessante e importante para a gente. Então vamos lá, gente. Vamos aqui para o nosso slide. Chegamos na aula 14, então já estamos aí praticamente na metade do nosso curso, né? O tempo voa, o tempo passa rápido, já estamos em derivadas. Daqui a pouco já é integral, daqui a pouco acabou o curso. Aí você só espera mesmo ser excelente lá em cálculo 2, né? E 9, tá bom? Então é isso. Vamos aqui, ó. A gente vai dividir essa aula em duas partes, derivada de ordem superior e regra da cadeia. Começando com o derivado de ordem superior, que eu já comecei a comentar com vocês. Então aqui, ó, se você tem uma função de duas variáveis, em geral, as derivadas também são funções de duas variáveis. Logo, podemos calcular as derivadas da derivada. Nesse caso, são as derivadas parciais de segunda ordem. Então, algumas notações, você vai derivar duas vezes em relação a x, duas vezes em relação a y, ou você vai misturar. Nesse caso, nós estamos chamando de derivadas mistas. Então, bora resolver alguns exercícios. Esses aqui são bem diretos, depois que vai vir exercícios mais interessantes com aplicações. Então, vamos calcular as derivadas aí de segunda ordem dessas funções. Primeiro exercício, f de xy igual x ao cubo y ao quadrado. Bora começar por aqui, depois a gente vai para as outras. Tá, então aqui. Creio que, assim, só com o que a gente falou no início da aula, você já saberia fazer, tranquilamente no seu caderno. Mas não tem problema, a gente vai fazendo junto. Então, você vai fazendo no seu caderno, eu vou fazendo aqui no quadro. Então, bora logo resolver isso daqui. Bom, para eu calcular as derivadas de segunda ordem, que é o que ele me pede, eu vou primeiro calcular as de primeira ordem. Então, eu vou derivar isso aqui em relação a x e vou derivar isso aqui em relação a y. Então, ó, derivada de f em relação a x, nesse caso, o meu y ao quadrado é uma constante, eu estou considerando ele uma constante. Então, eu preservo ele, já que ele está multiplicando com x ao cubo, e vou derivar só x ao cubo, cuja derivada é 3x ao quadrado. Então, aqui vai ficar 3x ao quadrado vezes y ao quadrado. E acabou. Agora, eu vou derivar esta função em relação a y. Bom, isso aqui vai ser igual. Vou preservar o x ao cubo, derivada desse daqui é 2y, então vai ficar 2x ao cubo y. Pode perceber, deu funções diferentes, mas ambas dependem também de x e y. Agora eu vou derivar as de segunda ordem. Vou começar com essa daqui. Então, ó, vou derivar primeiro ela em relação a x, depois eu vou derivar em relação a y. Isso aqui é outra simbologia que eu estou usando, tá, gente? Você que só estou falando que eu estou derivando isso aqui em relação a x agora, eu agora vou derivar isso aqui em relação a y. Quando eu derivo isso aqui em relação a x, eu vou ter a minha derivada segunda em relação a x. Bom, agora eu vou derivar de novo em relação a x. Então, agora, 3y ao quadrado é constante. E eu vou derivar só x ao quadrado, que é 2x a derivada. Então, vai ficar 3y ao quadrado vezes 2x
E isso daqui vai me dar 6xy ao quadrado. Agora eu vou pegar esta mesma função, vou voltar para ela e vou derivar em relação a y. Então, eu vou preservar o 3x ao quadrado. Aliás, isso aqui vai me dar uma derivada mista, né? Deixa eu colocar aqui. Isso aqui é derivada mista. Olha a ordem, eu derivei primeiro em relação a x, depois agora estou derivando em relação a y. Então, estou derivando em relação a y, isso daqui. Então, 3x quadrado, para mim, é uma constante. Derivando y ao quadrado, 2y. Isso aqui vai me dar 6x quadrado y. E pronto. Agora eu vou para lá. Vou pegar esta derivada aqui agora e vou derivar em relação a x. Depois eu vou derivar em relação a y. Quando eu derivo isso aqui em relação a x, eu vou ter uma outra derivada mista. Então, vai ficar assim. Derivada segunda de f. Daí o x aqui, depois o y. Isso aqui vai ser igual. Bom, eu vou derivar isso aqui em relação a x agora. Então, o meu 2y eu preservo. Está aqui o 2y. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Fazendo a multiplicação, vai ficar 6x ao quadrado vezes y. Para terminar a questão, eu vou derivar isso daqui, só que agora em relação a y. Então, eu vou ter uma derivada aqui que não é mista, já que eu derivei duas vezes só em relação a y. Derivando isso aqui em relação a y, 2x ao cubo é uma constante. Derivada de y é 1. Aí, nesse caso, vai ficar só mesmo 2x ao cubo. Bom, comparando meus resultados aqui, vocês percebem se tem alguma semelhança, alguma igualdade aqui nas derivadas? O que vocês acham? Bom, as derivadas mistas, elas são iguais, né? Vocês já perceberam. Aí já vem a pergunta, né? Porque assim, engenheiro, vocês têm que ser engenheiro e matemático, um pouco de cada, né? Então aqui você já tem que perguntar, mas será que isso aqui foi uma coincidência? Eu derivei aí as derivadas mistas e deram iguais, será que sempre vai ser assim? Não sei, mas a gente vai responder isso ainda hoje, tá? Então, por enquanto, guarda essa informação. As derivadas mistas, pelo menos aqui, foram iguais. E as outras não, os outros estão diferentes. Vamos para o segundo exercício agora. Vamos voltar para o slide e ver a nossa segunda questão. Olha a segunda questão. Ele me dá essa função g. A minha função g é log natural de 1 mais x quadrado mais y ao quadrado. E ele quer que a gente calcule o gradiente. Olha lá, ele quer que a gente calcule o gradiente da derivada. O gradiente da derivada em relação a x. Tá? Então, vamos lá. Cuidado. Essa daqui, ela é fácil, mas tem que tomar cuidado, porque se você ler rápido, você pode acabar errando. Então, olha só, ele quer que você calcule o gradiente da derivada. E da derivada em relação a x. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função e já calcular o gradiente dela? Não, porque não é o gradiente da g, é o gradiente da derivada de g em relação a x. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a derivada de g em relação a x, que é o que aparece aqui dentro. Ó. Vou calcular isso aqui primeiro. Depois que eu calcular isso aqui, eu vou calcular o gradiente. Então, calculando a derivada de g em relação a x, calculando a derivada de g em relação a x, vou aplicar a regra da cadeia, isso do cálculo 1, né? Porque y aqui para mim é uma constante. Então, vai ficar a derivada do log natural, que é 1 sobre o que está no argumento. Então, 1 sobre 1 mais x quadrado mais y ao quadrado. Acabou aqui? Não. Vezes a derivada em relação a x do que estava aqui dentro, que é 1 mais x quadrado mais y ao quadrado. Pronto. Agora eu vou derivar isso daqui. Na hora que eu for derivar, esse 1 aqui vai zerar, porque ele é constante. Esse daqui vai zerar, porque ele está sozinho, ó. Sozinho. Então ele é constante, a derivada da constante é zero. E a derivada do x quadrado é 2x. Então, vou escrever aqui embaixo. Então, a derivada de g em relação a x é igual. Aqui vai ficar só 2x, né? Porque, como eu falei, isso aqui vai zerar. Isso aqui vai zerar. A derivada de x quadrado é 2x dividido
por 1 mais x quadrado mais y quadrado. Pronto. Agora que eu calculei a derivada em relação a x, agora eu posso calcular o gradiente dela. Mas o que é o gradiente? O gradiente é o vetor formado pelas derivadas parciais de uma função. Então, agora eu vou pegar esta função, derivar em relação a x, depois pegar essa função, derivar em relação a y, e essas duas derivadas que eu calcular vão formar para mim o vetor gradiente. Tudo bem? Então, é uma questão fácil, mas tem ali uma pequena confusão, que se você não se atentar, você pode se confundir e perder o seu 9 em cálculo 2, e acabar ficando com 8. Tá? Então, tome cuidado para não perder seu 9, vamos calcular aqui essas derivadas parciais. Então, pronto, agora eu vou calcular o gradiente. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou calcular a derivada em relação a x primeiro, tá? Dessa derivada aí que eu já calculei. Calcular a derivada em relação a x. Bom, na hora que eu for calcular isso aqui em relação a x, isso aqui agora é uma fração, já não é mais log natural. Então, eu vou aplicar a regra do quociente aqui. Então, vai ficar derivado de cima. Poxa, professor, eu vou ter que lembrar de tudo que eu aprendi de cálculo 1 em derivado? Sim, todas aquelas regras lá você vai ter que usar agora. Então, vai ficar derivado de cima, que é 2, vezes o de baixo, sem derivar. Aí, menos o de cima, sem derivar, vezes a derivada de baixo. A derivada de baixo, já até fez aqui, é 2x. Então, 2x dividido pelo denominador ao quadrado. Aí, gente, olha só. Esse daqui, quando a gente multiplicar, isso aqui vai dar 4x ao quadrado. Tá? E quando eu fizer assim 2 vezes x quadrado, você já sabe que vai dar 2x quadrado. E aí vai ficar assim no final. Isso aqui é 2 vezes 1 mais y ao quadrado mais 2x quadrado menos 4x quadrado dividido por 1 mais x quadrado mais y ao quadrado. Pronto. Aí aqui, ó, quando eu juntar esses dois, vai ficar menos 2x quadrado. Aí eu posso colocar de novo 2 em evidência. A diferença agora é que ao invés de ficar mais x, vai ficar menos x quadrado. Então, resposta final disso daqui. Então, a derivada de segunda ordem em relação a x vai ser igual a 2 vezes 1 menos x quadrado mais y ao quadrado dividido por 1 mais x quadrado mais y ao quadrado. Cuidado, tá? Se você errar o sinal aqui, você vai querer simplificar. Mas não pode. Aqui é menos, aqui é mais. Então, deixa assim, evite errar e pronto. Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para esta função aqui e calcular a derivada dela em relação a y. Então, vamos calcular agora a derivada dela em relação a y. Derivada da g em relação a x. Aí, por mais que o y só apareça aqui no denominador, se você quiser, você pode aplicar a regra do quociente. Acho até melhor, mais didático. Então, aplicando a regra do quociente, vai ficar a derivada do de cima, só que agora ó, eu estou derivando em relação a y, tá, gente? Quando eu derivar o de cima em relação a y, vai dar quanto? Vai dar 0. Então, 0 vezes o denominador vai zerar. Então, aqui vai ficar 0, aí menos o de cima, sem derivar, vezes a derivada do de baixo, só que em relação a y. Então, aqui vai zerar e aqui vai dar 2y. Então, coloquei ó, 2y, aí dividido pelo denominador ao quadrado. Aqui já não tem muito o que fazer em cima, né? Vai ficar menos 4xy dividido por 1 mais x quadrado mais y ao quadrado. Pronto. Agora, gente, é só finalizar. Mas o que está faltando aqui? Ó? Eu já calculei a derivada, essa derivada aqui em relação a x, e já calculei a derivada dessa função aqui em relação a y. Agora, então, eu consigo dizer quem é o gradiente dela. Quem vai ser o gradiente dela? Vai ser o vetor
formado pelas derivadas parciais dela. Quem é a derivada dessa daqui em relação a x? É isso daqui. Quem é a derivada dessa daqui em relação a y? É essa derivada mista aqui. Então, eu vou só colocar as respostas aqui. Então, ó, lembrando, isso daqui vai me dar um vetor, onde eu vou derivar isso aqui em relação a x, que vai me dar a derivada segunda em relação a x, e vou derivar isso aqui em relação a y, que é essa derivada aqui. Nós já calculamos essas derivadas, está aqui no quadro de respostas, eu só vou escrever aqui. Então, aqui, ó, primeira componente é tudo isso daqui, então vai ser 2 vezes 1 menos x² mais y² dividido por 1 mais x² mais y² ao quadrado. Essa é a primeira e a segunda componente aqui. Menos 4xy dividido por 1 mais x² mais y² ao quadrado. Acabou. Essa é a nossa resposta. Alguma dúvida, gente? Aí vocês estão vendo que é simples, né? Sim, mas só tome cuidado ali para não cometer nenhum deslize, não preste muita atenção se está fazendo certinho. Aí na sua prova, como já falei que vai ser uma prova muito fácil, né? Então, infelizmente, você vai conseguir resolver em 2 minutos, né? Na próxima eu tento elaborar um pouco mais, como já me pediram, né? Então, você vai resolver em 2 minutos. Aí você vai ter 38 minutos só para revisar a sua prova. Se você errou alguma coisa, então você pode refazê-la 5 vezes se você quiser. Ainda vai sobrar meia hora para você, tá? Então, pronto, tome cuidado, tudo certinho. Diga, Paulo. Perfeito, perfeito. Ó, gostei do que o Paulo está falando. O Paulo já está perguntando se a derivada mista, ela me diz alguma coisa em relação ou a reta tangente, né, ou a taxa de variação e tudo mais. Só que olha só, Paulo, o que a gente tem que ver é o seguinte, a derivada mista, né, bora voltar para cá, todas as derivadas de segunda ordem, elas são derivadas da primeira derivada. Tá? Então, por exemplo, a priori, essas derivadas aqui, elas vão me dar informações sobre essas funções aqui. Tá? A priori. Não estou dizendo que não exista nenhuma relação delas com a minha função. Por exemplo, no cálculo 1, você tem lá da concavidade. Você olha para a segunda derivada. Em física, a segunda derivada me dá aceleração. Então, nas aplicações, claro que existem relações muito fortes da segunda derivada com a própria função. Mas, a priori, a única coisa que a gente sabe até agora é que as derivadas de segunda ordem, elas me dão informações diretas das derivadas de primeira ordem. Tá? Então, por exemplo, se eu derivo esta função aqui em relação a x, eu estou tendo a taxa de variação em determinado ponto na direção x para essa função. Aí aqui, derivando em relação a y. Então, para o mesmo ponto e para essa função aqui, não para essa função aqui, eu estou pegando taxa de variação na direção do eixo y. Tudo bem? E aqui é a mesma coisa, só que agora para essa função e não para essa. Tá? Então, é isso que elas vão me dizer. As derivadas de ordem superior, elas vão me dizer a taxa de variação ou o coeficiente angular da reta tangente da derivada anterior. Tá? É basicamente isso. Tudo bem? Mas não se preocupe, porque no nosso curso nós vamos ver que as derivadas de segunda ordem, elas têm uma relação muito forte também com pontos críticos, que nem era no cálculo 1, de eu achar máximos e mínimos. Então, sim, nós encontramos relações, mas isso tem a ver com teoremas, tá? Mas a priori a gente ainda não tem essas relações. Tudo bem? Acho que foi muito boa a sua pergunta, gostei. Gostei bem. Então, vamos lá. Terceiro exercício, né? Aquele slide lá. Olha só, agora eu coloquei uma função de 3 variáveis, mas não tem problema, né, gente? Você já posso colocar com 5, 10, 15 variáveis que você já vai saber fazer. A gente vai calcular isso daí. Eu vou apagar aqui por enquanto, depois a gente vem para cá. Olha, nessa daí você tem que tomar um cuidado também na ordem que está pedindo para a gente. Vamos lá. A minha função h é a função seno de xy mais
2e. Aí, ele quer que a gente calcule a derivada terceira, ó, de terceira ordem, de h. Aí aqui, ele me dá a ordem de derivação. Pronto. Bora calcular agora isso aqui. Bom, pela ordem de derivação, gente, que ele me pediu, eu vou começar calculando a derivada em relação a x ou em relação a y? Em relação a x, né? Você já sabe que a gente está... Aqui, ó, quando aparecer essa notação aqui, então é de trás para frente. Então, vou derivar primeiro em relação a x, depois em relação a y, depois em relação a z. Se você quisesse usar uma outra notação, você poderia usar essa notação aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que dizer h, aí índice x, z, y. Aí, nesse caso aqui, a ordem é contrária, né? Então, eu estou começando aqui em x, depois em z, depois em y. As duas são a mesma coisa, só que com notações diferentes. Aí tem alguns livros que invertem essa ordem aqui para ficar que nem essa daqui. Mas aqui no nosso curso mesmo a gente vai usar dessa forma aqui, tá bom, gente? Então aqui, ó, a mesma coisa. Eu estou derivando primeiro em relação a x, depois em relação a z, depois em relação a y. Aqui é a mesma coisa. Primeiro em relação a x, em relação a z e depois em relação a y. Então vamos começar derivando em relação a x, o meu h. Vou derivar o h em relação a x. Derivando isso aqui em relação a x, eu tenho uma função seno, que a derivada é cosseno. Então, vai ficar cosseno de xy mais 2e. Vezes, aí eu vou derivar o que está aqui dentro em relação a x. Quando eu fizer isso, o 2e vai zerar, porque ele é considerado uma constante. E quando eu for derivar x vezes y em relação a x, eu conservo o y e a derivada de x é 1. Então, essa aqui é a minha função. A minha derivada em relação a x. Pronto. Agora, eu vou derivar em relação a z, esta função. Então, eu vou derivar o meu h. Agora, isso aqui é uma derivada segunda, né? De segunda ordem. Vou derivar agora uma derivada de segunda ordem. Já derivei em relação a x, vou derivar em relação a z agora. Pronto. Como é que vai ficar isso daqui? Bom, meu y ainda é uma constante, vou preservar, deixar ele aqui. Derivada do cosseno é menos seno. Então, vou colocar aqui menos seno de xy mais 2e, vezes a derivada do que está aqui dentro em relação a z. Quando eu derivar isso aqui em relação a z, isso aqui vai zerar, porque isso aqui é constante. A derivada de 2e é 2. Então, isso aqui vezes 2. Aí, eu vou colocar o 2 aqui na frente já. Pronto. Esse é o resultado da segunda ordem. Agora, da terceira ordem, né? Eu vou derivar agora em relação a y, que é o que está faltando. Bom, quando eu for derivar isso aí em relação a y, vamos lá, em relação a y. Quando eu derivar isso aqui em relação a y, perceba que nesse caso eu vou considerar que isso daqui é uma função que depende de y e isso aqui é outra função que depende de y. E elas estão se multiplicando. Então, eu vou aplicar aqui a regra do produto. Então, eu vou derivar o primeiro. A derivada de menos 2y é menos 2. Vai ficar menos 2 vezes o seno. Seno de xy mais 2e. Aí, mais o primeiro sem derivar. Só que o primeiro é menos, né? Então, já vai ficar menos aqui. Menos 2y. Vezes a derivada do seno, que é cosseno. Vou colocar aqui cosseno de xy mais 2e. 2e. Vezes a derivada que está aqui dentro em relação a y. Isso aqui vai zerar e aqui vai dar x. Então, eu coloco com x aqui na frente. E acabou. Então, derivamos. Então, mais uma vez, derivadas parciais aí, agora até terceira ordem a gente consegue fazer para uma função que tem 3 variáveis. Tá? Você consegue tranquilamente. Tá, mas tá bom, professor, esses exercícios estão chatos já, né? Porque é só ficar aplicando regras de derivação, eu queria alguns mais legais. Né? Porque se cair um desse na prova, eu vou ficar chateado com o senhor. A gente, infelizmente, já elaborei a prova, né? Então não se pode se cair algo assim. Mas também nós temos exercícios mais legais. Por exemplo, olha, esse daqui já ficou mais interessante aqui, né? Chega... Aqui eu até vejo o sorriso aí de vocês, tá? Então, ó, considere essa função. E aqui ele pede, calcule as derivadas mistas de f, só que no ponto 00. Ah, agora está mais legal. Então, vamos fazer, né? Eu vou usar...
Acho que eu vou usar esse primeiro quadro já. Está na hora. Olha, essa é uma questão divertida, ó. Vocês vão ver só. Diga, Paulo. Sim. Olha, Paulo. Olha, Paulo, você me fez uma pergunta agora excelente. Olha, eu acho que você bateu o recorde, porque essa pergunta era para surgir só daqui a, acho que 2 semanas. Olha, o Paulo está perguntando o seguinte, porque na lista de vocês, e claro, a lista a gente já faz ela, já meio para colocar na mente, nem que seja no subconsciente de vocês, né? Mas tem essa questão mesmo, né? Que tem uma questão, que, se eu não me engano, perguntava se a função era contínua, e só que, se eu não me engano, ela não era, porque ela não era, o limite não existia, não era isso? Só que, para essa função, a derivada existia. Não era isso? Então, você tinha no mesmo ponto uma função que era descontínua no ponto, mas era derivável. Quando eu digo derivável, eu estou falando que as derivadas existem lá. Só que aí o Paulo está me perguntando, existe alguma relação? Não era para ser assim, se era derivável, não era para ser contínua? Porque vocês aprenderam isso no cálculo 1. Em cálculo 1, se a função é derivável, então ela é contínua. E acabou, não tinha conversa. Aí em cálculo 2, vocês já têm um exemplo, agora que vocês viram na lista, de uma função que é derivável, que a derivada existia, mas ela não era contínua, porque o limite não existia. Por que isso acontece? Será que aquela relação se perdeu do cálculo 1? Olha, de fato, a relação se perdeu. Aquela de ser derivável, assim, de derivabilidade implicar em continuidade. Em cálculo 2 você não vai mais ter isso, tá? Desculpa informar você. Mas, antes que a gente fique triste, né? A gente vai ter uma outra relação em cálculo 2, mais legal que aquela, tá, gente? Só que a gente vai ver isso, a gente não vai ver isso agora, Paulo, mas a gente vai ver isso daqui a umas 2 semanas, mais ou menos, quando eu vou falar de diferenciabilidade, funções diferenciáveis. Aí sim, se uma função é diferenciável, aí ela é contínua. E o que é ser diferenciável? Para mim, esse é um dos melhores assuntos de cálculo 2. Dizer por que uma função é diferenciável. Só que a gente vai definir, uma definição muito bonita. Vocês vão ver só. Chega, eu não consigo conter meu sorriso só de lembrar dessa definição de diferenciabilidade. Então a gente vai ver isso daqui a 2 semanas. Mas segura essa informação aí que de fato é uma informação interessante. Essa que a gente vai ver agora é interessante também. É esse exercício que a gente vai fazer agora. Vamos lá, quarto exercício. A gente tem uma função f de x, y. A minha função é xy, x quadrado menos y quadrado, dividido por x quadrado mais y quadrado. Isso se o nosso xy não for o 0, 0. E ela vai ser 0 se o meu xy for o 0, 0. Bom, essa função, o domínio dela é todo R2, né, já que no 0, 0 eu defini ela como 0, então todo R2. Então faz sentido ele querer. Faz sentido eu perguntar para você se ela é contínua e tudo mais, faz sentido. Mas o que ele quer mesmo é que eu calcule as derivadas mistas no ponto 0, 0. Aí aqui, gente, você vai ter, assim, você teria 2 caminhos para fazer, talvez, né? Um dos caminhos para fazer isso aqui era derivando essa função em relação a x, depois derivando em relação a y, só que assim, se você for derivar isso aqui em relação a x, você vai perceber que vai dar uma coisa assim, grande, um quociente grande. Eu nem tentei, na verdade, fazer isso. Porque eu já olhei para cá e falei, mas se eu for derivar isso aqui em relação a x, porque assim, ele quer as derivadas mistas. Só que derivada mista é de segunda ordem. Então, para isso você tem que calcular de primeira ordem primeiro. Só que na hora que eu for calcular a primeira ordem para isso daqui, para um ponto diferente de 0, 0, eu já me deparo com isso daqui, ó. Eu já me deparo com isso daqui, e aí eu já vou ter um trabalho de usar a regra do quociente para depois derivar de novo. Eu não quero, assim, cálculo, você tem que ter o mínimo de trabalho possível. Então, você tem que ser esperto muitas vezes, né? Então, assim, como é que eu consigo resolver essa questão com o mínimo de esforço possível? Aí você pode pensar, já sei, professor, é só o senhor calcular
a derivada parcial em relação a x ou em relação a y, já direto no ponto. E aí depois você calcula as derivadas mistas, só que não vai dar certo, porque se eu pegar aqui e calcular a derivada parcial em relação a x para essa função, vai dar zero. Ah, quer dizer que a derivada mista é zero? Não. Então não vai ser por aí. Tá? Então agora o que eu vou fazer então? O que eu faço para calcular a derivada mista de forma que eu obtenha o menor esforço possível? Aí eu vou usar uma estratégia. Você vai perguntar, professor, de onde o senhor tirou isso? Gente, treinamento, tá? Tudo é treinamento aqui no cálculo. Então, ó, olha o que eu vou fazer. Eu vou calcular a derivada de f em relação a x nesse ponto aqui, ó, gente. No ponto, vou dizer que é o ponto, sei lá, 0y. Calcular nesse ponto. Então, para todo ponto 0y, eu vou ter a minha derivada. Tá? Só que aqui eu vou usar a definição, porque no final das contas eu quero calcular no 0, 0. Então, eu vou usar a definição. Aí, olha só o que vai acontecer. Isso aqui vai ser limite de f, isso aqui com h tendendo a 0. Aí aqui, ó, o x é 0, então vai ficar 0 mais h. Vai ficar h, y, menos f. Aí aqui eu vou ter 0y dividido por h. Assim, gente, é como se eu estivesse calculando já no ponto 0, 0, né, já que o h ponto 0, 0, mas eu estou chegando perto dele através dessa função aqui, 0y, f de 0y. Mas vocês vão ver que no final isso aqui vai me ajudar muito. Talvez agora não faça sentido, mas no final vocês vão ver que vai fazer todo sentido para mim. Aqui, ó, quero calcular esse limite, que é dessa derivada parcial aqui. Ok. Quem é o meu f de hy? Bom, o meu h tende a 0, mas aí não é 0. Então, eu estou com essa função de cima. Onde tiver x, eu vou colocar h. Onde tiver y, eu vou permanecer com y. Agora aqui, que é o meu f de 0y? Ora, se o meu x ele é 0, quanto é que vai dar essa função aqui em cima? Vai dar 0. Porque ó, se o x é 0, o numerador vai zerar, vai ficar 0 sobre y ao quadrado, que isso é 0. Então, isso aqui ó, já vai zerar. Então, você tem que me preocupar com isso daqui, com o que sobrou. Aí eu vou fazer o f de hy. Isso vai ser limite. Aí aqui eu vou usar esta função de cima. Então, vai ficar h vezes y vezes h ao quadrado menos y ao quadrado dividido por isso daqui, que vai ficar h ao quadrado mais y ao quadrado. Gente, isso daqui dividido por h. Quando você pega uma fração e divide por um número, esse número vai aparecer aqui embaixo, ó, h. Mesma coisa que você fazer a fração de cima vezes o inverso da segunda. Vai ficar 1 sobre h, o h vai vir para cá. Pronto. Isso quando o h tende a 0. Aí daqui, ó, já posso simplificar. Esse h simplifica com esse h. Quando eu simplifico, já acabou a minha determinação. Então, já posso aplicar aqui para o h tendendo a 0. Quando o h tende a 0, esse daqui vai para 0, esse daqui vai para 0. O que sobrou aqui? Bom, sobrou y vezes menos y ao quadrado, dividido aqui embaixo por y ao quadrado. Aí você já sabe, né? Posso cortar esse com esse. E no final, o resultado deu menos y. E isso daqui é a minha derivada parcial de f em relação a x. Mas eu quero derivada mista. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou derivar essa função que eu achei agora em relação a y, porque eu já derivei em relação a x. Quando eu derivar esta função aqui em relação a y, vai dar quanto, gente? Menos 1. Derivando isso aqui em relação a y vai dar menos 1. Então, ó, vamos lá. Então, quando eu pegar o f, eu já derivei em relação a x, agora eu vou derivar em relação a y. Esse meu f aqui em 0y. Quando eu derivar isso aqui em relação a y, vai dar menos 1. Menos 1. Isso para todo 0y. Em particular, para o 0, 0, também eu vou ter menos 1. Porque isso aqui vai ser constante. Então, essa derivada aqui, no ponto 0, 0, essa derivada mista, acabei de calcular e deu menos 1. Aí, eu vou usar o mesmo raciocínio para calcular outra derivada mista. Então, eu vou dividir aqui o quadro.
vou usar a parte de baixo para calcular outra derivada mista. Então, eu vou começar calculando f em relação a y, só que agora eu vou escolher o ponto x, 0. E vou calcular isso aqui pela definição. Isso aqui vai me dar o limite quando h tende a 0 de f de x, é que o y é 0, né? Só que ele que está variando, então vai ficar 0 mais h, que é h, menos f de x0 dividido por h. Aqui é a mesma coisa, isso aqui vai dar 0, porque quando o meu y é 0, olha aqui, ó, aqui vai zerar, vai ficar 0 sobre x², isso aqui é 0. Agora só vou ver quanto é que é isso aqui. Isso aqui é o limite quando h tende a 0. Aqui, onde tem x, eu vou deixar x, onde tem y, eu vou deixar h. Então, vai ficar x vezes h vezes x² menos h² dividido por x² mais h². Aí, só que dividido por h, né? Então, o h vai aparecer bem aqui de novo. Vou simplificar o h. O h tende a 0, então aqui vai zerar. Aqui também vai zerar. No final, eu vou ter x vezes x² dividido por x². Isso aqui, obviamente, vai dar x. Então, isso aqui eu já derivei em relação a y. Quando eu derivar em relação a x, vai dar 1. Então, isso aqui, ó. Agora, se eu pegar e derivar em relação a x e aplicar isso no ponto x0, isso aqui vai dar 1. Deixa eu ajeitar aqui. Isso deu 1. Em particular, no mesmo ponto, no 0, 0, isso aqui deu 1. Ou seja, qual é a nossa conclusão aqui, gente? Tem alguma conclusão daqui ou não? Não tem nada de conclusão aqui. O que vocês acham? Olhando aí essas derivadas mistas, vocês chegaram a uma conclusão? Ou não? Só que o limite é legal de calcular. As derivadas mistas, elas são diferentes, né? Ó, porque uma derivada mista aqui, ó, deu menos 1 e a outra deu 1. Não é a mesma coisa. 1 e menos 1 não é a mesma coisa. Então, aqui, ó. Ou seja, para essa função aqui, se eu derivar primeiro em relação a x e depois em relação a y, isso vai me dar um valor. Isso no ponto 0, 0, vai me dar menos 1. Agora, se eu inverter, se eu derivar primeiro em relação a y, depois em relação a x, isso aqui vai me dar outro valor para o mesmo ponto. Então, resposta, nem sempre as derivadas mistas vão ser iguais. Nem sempre as derivadas mistas vão ser iguais. Então, vou até escrever aqui, ó. Até perceba que o f xy, né, derivando primeiro em relação a x, depois em relação a y, é diferente de você derivar primeiro em y, depois em x. Deu? Diferente. Tá, mas esse mesmo, beleza, professor, então eu nunca vou poder dizer que as derivadas mistas são iguais? Não, não é isso que a gente está falando. Na verdade, existe sim um teorema que eu vou mostrar para vocês agora, que ele vai me garantir que toda vez as derivadas mistas, dependendo da função, as derivadas mistas vão ser sempre iguais. Se uma função ela obedece esse teorema, ela satisfaz essas condições, aí você não precisa calcular todas as derivadas mistas. Basta você calcular uma e a outra já vai ser igual, você não perde tempo. Tá? Qual é esse teorema? Está aqui, ó. Teorema de Schwarz, isso aí é um alemão. Então diz o seguinte, ó, se f tem derivadas parciais de segunda ordem contínuas, então as derivadas mistas são iguais. Então qual é a condição? Você derivou as derivadas de segunda ordem, chegou, você percebeu, essas funções são contínuas? São. Ah, tá. Então pelo teorema de Schwarz, isso aqui, as derivadas mistas elas vão ser iguais. Tá? Então, se f tem derivadas parciais de segunda ordem contínuas, então você pode afirmar que as derivadas mistas são iguais. Tudo bem, gente? Tá, então é isso. Vamos partir agora para a próxima. Olha, esse próximo exercício é importantíssimo. Olha só a equação de Laplace. Olha só, gente. Olha o que diz. A equação de Laplace, dada pela expressão, isso daqui, é uma equação diferencial parcial de segunda ordem. Tá, então vamos lá.
Na vida real, né, nós sabemos que tem vários fenômenos na natureza e muitos deles você pode meio que simular matematicamente, fisicamente, né? Você consegue formular um problema. E um dos problemas famosíssimos é pela equação de Laplace. Então, ó, a equação de Laplace ela diz o seguinte, ela me dá essa relação aqui, onde nessa equação o seu objetivo é achar quem é a minha função u. Tá? Quem é a minha função u. Então, isso aqui é como se fosse uma evolução. Porque lá na 7ª série, deixa eu ir para o quadro, comentar com vocês sobre isso aí, que é interessante. Ó, as equações elas vão evoluindo. Quando você aprender equação, lá na 7ª, que não é mais 7ª série, né? 8º ano, 7º ano, mudou. Na minha época não era assim. Então, ó, quando você está lá no 7º ano, 8º ano, você aprende a equação do primeiro grau. Né? A equação do primeiro grau é uma equação assim, né? Sei lá, x igual... 2x igual a 8. Não era assim que você fazia? Aí, você pensava, bom, aí o professor pedia, resolva a equação. Aí você olhava e falava, tá, x é igual a 4. Por quê? Porque resolver essa equação é achar um número que vai satisfazer a equação. Ou seja, um número que multiplicado por 2 vai dar 8. Nesse caso, x é igual a 4. Aí depois, você chegou lá no 9º ano, aí você aprendeu... Né, já uma equação de segundo grau, é x² menos 2x mais 1 igual a 0. Aqui você tem que achar quais valores de x satisfazem isso daí. Nesse caso, você tem o valor 1, por exemplo, satisfaz essa equação. Enfim, foi evoluindo. Quando você chega na universidade, claro, tem outras evoluções daí no ensino médio também, você encontra. Mas na universidade, você aprende derivadas. E aí, você começa a se encontrar com equações desse tipo aqui, ó. Por exemplo, a derivada de y em relação a x é igual a e elevado a x. Ou derivada aqui, menos e elevado a x igual a 0. Tanto faz. Isso daqui ainda é uma equação. Você vai ter que satisfazer a equação. Só que nesse caso aqui, gente, a nossa solução já não é mais um número. Antes era números. Agora, quem é a minha solução? A minha solução é uma função. Nesse caso aqui, eu digo que eu tenho uma equação diferencial. Por que diferencial? Porque é uma equação que envolve uma função e a derivada da função. Por isso que é diferencial. Nesse caso, também digo que é uma equação diferencial ordinária. Por que ordinária? Porque a minha função ela só depende de uma única variável. Essa função que eu quero achar, só depende de uma única variável, que nesse caso é um y depende de x. Só que essa equação aqui, ó, você conseguiria resolver. Ó, por exemplo, isolando aqui, ficaria derivada de y em relação a x igual a e elevado a x, ou seja, qual função cuja derivada é e elevado a x? E elevado a x. Então, você saberia, ó, aqui qual é a resposta? Bom, meu y é e elevado a x, já que a derivada, isso aqui é uma solução, por quê? Porque quando você joga aqui nessa equação, ela faz sentido. Então é isso, gente. Aí evoluindo mais um pouquinho, você vai ter as EDPs, equações diferenciais parciais, que são equações que envolvem uma função e as derivadas parciais dela. A equação de Laplace é um exemplo de uma EDP, né? Já que você tem aqui, ó, derivada segunda de f em relação a x mais derivada segunda de f em relação a y, isso aqui igual a 0. Ou seja, o que nós queremos aqui? Eu quero encontrar uma função para resolver essa equação. Eu tenho que encontrar uma função que, quando eu pego essa função, derivo 2 vezes em relação a x, e depois derivo 2 vezes em relação a y, e somo, isso vai dar 0. Então, isso é solucionar essa função. Aqui a gente não vai ficar fazendo isso. Eu não vou pedir para vocês, resolva a EDP. Não. O que eu posso pedir para vocês é o seguinte, mostre que tal função é solução. É isso que a gente vai fazer. Então, nesse caso, não é que eu vou pedir para você resolver, não. Eu vou te dar uma função. Por exemplo, se eu peço para você aqui, verifique se essa função aqui, ó, f de xy igual, sei lá, vou colocar aqui
x² mais y². Aí eu peço para você, olha, verifica se essa função satisfaz a equação de Laplace. Aí o que você tem que fazer? Você tem que derivar essa função. Você tem que derivar f em relação a x. Isso aqui ia dar 2x. Depois, você ia derivar f em relação a x de novo. Isso aqui ia dar 2. Aí você ia derivar f em relação a y, que ia dar 2y. Depois você ia derivar f em relação a y de novo. Isso aqui ia dar 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque a minha função pede, a minha equação pede. Ela pede para eu derivar a minha função 2 vezes em relação a x e 2 vezes em relação a y. E depois somar os resultados. E tem que dar 0. Mas quando eu somo aqui 2 mais 2, vai dar 0? Não. Então, essa função aqui é uma solução para essa equação? Não. Mas não tem problema. Essa não é, mas pode ser que tenha uma solução. Diga, Paulo. Sim. Sim. Tá, é porque nesse caso aqui, Paulo, é mais difícil porque realmente a gente perguntou no 0, 0. Quando é assim, mesmo você teria que analisar a continuidade. Aí aqui você não teria como fugir muito não. Mas isso aqui, eu trouxe isso aqui para mostrar que nem sempre as derivadas mistas elas vão ser iguais. Isso aqui, na verdade, é só um contra-exemplo. Assim, para a gente não pensar que vai ser sempre igual. E aí eu saio sempre querendo igualar as mistas. Não, porque pelo teorema, o que ele diz? Que se as derivadas de segunda ordem são contínuas, então as mistas são iguais. Aí nesse caso aqui, as mistas não são iguais. Ou seja, é porque as derivadas lá de segunda ordem elas não são contínuas. Não entendi agora o que você falou? As derivadas de segunda ordem não vão ser contínuas. Na verdade, acho que aqui nem a de primeira ordem, nem a própria função é contínua. Vou arriscar aqui, porque se você colocar valores aqui, ó, por exemplo, coloca t e 0 vai dar 0. Tt vai dar 0. Acho que se você colocar não sei, um t, enfim, tem que testar aqui alguns caminhos, né? Tem que fazer o limite. Aí talvez isso nem seja contínuo, na verdade. Talvez o limite nem exista. Aí por isso mesmo. Mas isso aqui é só um contra-exemplo para mostrar que nem sempre vai acontecer. Tá? Aí por isso que vem a pergunta, mas então quando é que acontece? Aí, dando aquela condição, aí pronto, sempre vai acontecer. Tá? Diga, pode perguntar. Que as ordens... Sim, ó, pode ter. Por exemplo, aqui, ó, pode proceder o mesmo valor, 2 e 2. E elas não são mistas, por exemplo. Entendeu? Então, nesse caso, sim, pode acontecer. Mas assim, na maioria das vezes não vai acontecer. Na maioria das vezes. Assim, para as que não são mistas, né? Que eu estou dizendo. Na maioria não vai acontecer. Tanto que aqui as derivadas mistas também vão ser diferentes. Aqui daria 0, por exemplo. As derivadas mistas. Se você poderia provar uma EDO, mostrando que a função é contínua. Não entendi, Paulo. Sim. Não, acho que não. Não, porque o Paulo está perguntando se eu poderia usar o teorema de Schwartz, né? De alguma forma para tentar mostrar que uma função ela não é solução para esse problema. Olha, assim, de fato, pelo menos para essa função aqui, para a equação de Laplace, se a gente for querer uma solução forte, eu precisaria pedir que as derivadas parciais de segunda ordem fossem contínuas. Aí tudo bem. Mas isso não tem necessariamente a ver com o teorema de Schwartz. Não tem a ver, porque ele só está falando das derivadas mistas. E aqui nem aparece derivada mista, por exemplo. Entendeu? Mas, por exemplo, para essa equação aqui, para ela fazer sentido, pelo menos formulação forte, eu vou precisar exigir que as derivadas parciais de segunda ordem, pelo menos sem ser as mistas, elas sejam contínuas. Tá? Para poder fazer sentido essa igualdade ali no meu problema. Tá? Mas não necessariamente vai ter essa relação que você está falando. Entendeu? Beleza, então, para cá, ele me deu uma solução. Bora só verificar se realmente é solução. Então, bora voltar para o slide, porque ele me deu a solução. A solução é e elevado a x seno de y. Aí bora ver se isso realmente é uma solução ou não, né? Então, só vou escrever aqui a nossa função. Aí eu vou só colocar aqui
é u de xy igual a e elevado a x seno de y. Aí, nesse caso, eu tenho que verificar se essa função ela satisfaz a minha equação. Minha equação já está ali, a equação de Laplace, né? Vou escrever ela de novo aqui. A minha função é derivada duas vezes em relação a x, mais derivando duas vezes em relação a y, igual a zero. Tá, vamos verificar se isso aqui realmente vai solucionar o nosso problema. Então, para isso, ó, eu vou derivar isso aqui em relação a x duas vezes. Tá? E quando eu derivar isso aqui em relação a x duas vezes, vamos lá. Primeira derivada disso aqui em relação a x. O meu seno é uma constante, eu vou preservar, e vou derivar só e elevado a x. Só que qual é a derivada de e elevado a x? E elevado a x. Então, vai ficar e elevado a x seno de y. Agora, eu vou derivar de novo em relação a x. De novo, isso aqui eu vou preservar, isso aqui vai ficar e elevado a x. Então, e elevado a x seno de y. Agora, vou derivar isso aqui em relação a y. Quando eu derivar em relação a y, esse eu vou preservar, a derivada desse é cosseno. Então, vai ficar e elevado a x cosseno de y. E quando eu derivar de novo, olha só, esse eu vou preservar e a derivada do cosseno é menos seno. Aí vai ficar menos e elevado a x seno de y. E agora eu vou somar esse mais esse. Quando eu somar esses dois aí, olha só o que vai dar. Aqui ficou e elevado a x seno. E aqui ficou menos. Então, menos e elevado a x seno. Claro que isso aqui vai simplificar. E o meu resultado final vai ser zero. Acabou. Né? Deu para entender? Será que só existe essa solução? Bom, a resposta é não. Existem outras soluções. Tá? Mas, pelo menos essa daqui é uma solução. Aí depende do teorema, depende do problema, você pode mostrar que existe solução e é única. Né? O que a gente estuda na matemática, muitas vezes, matemática pura. Estudar a unicidade, a existência de soluções. Né? Mas, enfim, isso aqui é só uma solução. Vamos partir para o próximo exercício. Olha só, mais um exercício muito legal, que é encontre a função f de xy que satisfaz as condições. Aí, olha só, ele me dá 3 condições. Olha, essa daí é muito interessante, gente. Preste muita atenção na nossa resolução, porque você vai perceber que isso daí você vai encontrar muito em problemas que têm condições de contorno ou condições iniciais. Então, bora. Vamos resolver isso daí. Olha só, ele quer que eu encontre uma função que satisfaça 3 condições. Eu acho que essa é a última dessa parte, se eu não me engano. E a gente vai para a regra da cadeia depois. Então, ele me dá aqui, ó, ele diz que a derivada de f em relação a x é igual a 3x² mais 3y². A derivada de f em relação a y é 6xy mais 1. E a minha função aplicada no ponto. Deixa eu só apagar aqui. Vou escrever melhor, vou escrever assim. A derivada parcial de f em relação a x é essa função. A derivada parcial de f em relação a y é esta função. E a minha própria função, quando eu aplico no ponto 1 e 0, isso aqui me dá 1. Olha só, qual é o objetivo agora? Encontrar uma função que satisfaz essas 3 condições. Ou seja, eu quero encontrar uma função que quando eu derivo em relação a x, tem que me dar essa função aqui. Quando eu derivo em relação a y, tem que me dar esta função aqui. E quando eu aplico nesse ponto aqui, 1 e 0, tem que me dar esse valor, a imagem, isso da própria função. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, você lembrar dos conceitos de primitiva, né, de antiderivada. Então, pensar numa função cuja derivada vai chegar nessa função. Então, vamos lá. Vocês vão me ajudar aqui. Bom, nesse caso aqui, ó, ignora o resto. Vamos olhar só para a primeira condição. Eu quero achar uma função que, quando eu derivo essa função, vai me dar isso daqui. Olha, aqui eu tenho uma soma, né?
Então, eu posso pensar primeiro numa função, depois na outra. Então, primeiro eu quero que vocês pensem para mim numa função que quando eu derivo em relação a x, me dá 3x². Que função seria essa? Qual é a função que quando eu derivo em relação a x dá 3x², gente? Isso, que vai dar x ao cubo, né? Então, ó, qual função quando eu derivo dá 3x²? X ao cubo. Ó, pode ver, derivando x ao cubo, vai vir o 3, fica 3x². Agora aqui, qual é a função que quando eu derivo em relação a x, vai me dar 3y²? Muito bem, 3xy². Por quê? Porque se eu estou derivando em relação a x, o 3y² é uma constante, eu preservo, derivo só em relação a x, que é 1. Pronto, aqui. Tá, essa seria a resposta, mas teria também o que está faltando aí, na hora que você fosse fazer uma primitiva, por exemplo. Estaria faltando uma constante de integração, né? Só que aqui, cuidado, que a nossa constante de integração, ela pode ser uma função. Como assim, professor, pode ser uma função? Porque, ó, essa constante de integração, ela pode ser uma função que depende de y. Por quê? Porque se eu tenho uma função que só depende de y, quando eu derivar em relação a x, vai dar quanto? Vai dar 0. Então, pode ser, não estou falando que é, mas pode ser que no meio dessa função aqui eu ainda tenha uma função que só dependa de y. E eu posso também colocar aqui mais uma constante. Aqui eu não precisaria separar, tá? A gente poderia colocar tudo aqui, mas vou separar só para tentar ser mais didático. Então, eu teria uma função que só depende de y, ainda teria uma constante aqui, e constante mesmo, constante 1, 2, 3, 10, sem ser de função, tá? Então, ó, se eu derivo a minha função em relação a x, se eu derivar essa função aqui, aqui vai zerar, e derivando isso aqui, eu volto para cá. Então, agora, o que me resta é descobrir quem é essa função que depende de y e quem é essa constante aqui. Mas, para isso, eu vou usar as outras condições. Então, ó, fazendo o mesmo raciocínio para essa condição aqui agora, eu vou descobrir o seguinte, que f de x e y é igual. Gente, aqui, ó, pensa numa função que quando eu derivo em relação a y, vai me dar 6xy. 3x y², muito bem. 3xy². Pode perceber, se eu derivar isso aqui em relação a y, eu venho para 6xy. Aí, mais, aqui, qual é a função que quando eu derivo em relação a y, dá 1? Só 1. É y. Muito bem, é y. Aqui, ó, y. Pronto, se eu derivar isso aqui, eu volto para cá. Mas eu não posso esquecer que se eu estou derivando em relação a y, eu também teria uma função que só depende de x mais uma constante. Aí a função que só depende de x eu vou colocar bem aqui na frente. Ó. Vou colocar h de x mais, e aqui mais a constante. Ora, gente, comparando essas duas funções aí, quem vocês acham que é o g de y? É o y. E quem vocês acham que é o h de x? É o x ao cubo. Ó, porque a função é a mesma. Aqui eu digo, qual é a função? X ao cubo, mais isso aqui, mais uma função que só depende de y. Aí aqui embaixo, para a mesma função, o x ao cubo não aparece, mas aparece uma função que só depende de x. Opa, então será que é coincidência? Não, eles são a mesma pessoa. E aqui também, eles são a mesma pessoa. Então, ó, esse daqui é a mesma pessoa desse, e esse daqui é a mesma pessoa desse. Então, com isso, eu já descubro o seguinte, que a minha função f de xy, ela é x ao cubo mais 3xy² mais y mais uma constante. Tá? Então, até agora, a nossa função está assim. Pode perceber que ela satisfaz as condições. Só falta descobrir quem é essa constante. Para isso, eu ainda tenho uma última condição para usar, que é essa daqui, ó. Nesse ponto, a minha imagem é 1. Então, vou usar essa condição. Então, ó, no ponto, que ponto? 1 e 0. Isso aqui tem que dar 1. Mas nesse ponto 1 e 0, o x é 1, o y é 0. Então, aqui vai dar 1 ao cubo, mais, gente, aqui vai zerar, né, porque o meu y é 0, então vai dar 0, mais, aqui vai zerar porque o y é 0, mais a minha constante c. E isso daqui, eu já sei que tem que dar 1.
Então, isso daqui é igual a 1. Então, vai dar 1 igual a 1 mais C. 1 mais C. Ou seja, a minha constante, nesse caso, é 0. Nem sempre vai ser 0, mas nesse caso, realmente deu 0. Agora que eu sei que a minha constante é 0, como é que vai ficar a minha função? A minha função vai ser x ao cubo mais 3xy ao quadrado mais y. Essa que é a minha resposta final. Olha, uma dica. Numa questão dessa, você mesmo já pode verificar se você acertou ou não. Como? Bom, você está me dizendo que a sua resposta final é essa função aqui. Você está me dizendo que essa função satisfaz essas 3 condições. Então, é só você verificar se a sua resposta final de fato satisfaz. Porque se isso acontecer, pronto, você acertou, pode ir embora feliz para casa que você fechou a prova. Então, bora ver. Ó. Se eu derivo isso aqui em relação a x, bora ver quanto é que vai dar. Aqui vai dar 3x², aqui vai dar 3y², e aqui vai zerar. É o que aparece aqui? É, né? 3 quadrado, 3y². Então, satisfaz a primeira condição. Bora ver a segunda. Se eu derivo isso aqui em relação a y, aqui vai zerar, aqui vai dar 6xy e aqui vai dar 1. É o que aparece aqui? É, 6xy mais 1. E por último, se eu aplicar nesse ponto aqui, ó, o x é 1 e y é 0, tem que dar 1. Bora ver. Se o y é 0, aqui vai zerar, aqui vai zerar. Se o x é 1, vai ficar 1 ao cubo, que é 1. Então, satisfaz tudo, então acertamos a questão. Então, de fato, essa daqui é a resposta para o meu problema. Bom, agora, gente, assim, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre regra da cadeia. Tá? Quando é que a gente vai aplicar a regra da cadeia? Vou colocar aqui no quadro primeiro. Bom, para a regra da cadeia, nós temos... a gente vai estudar 2 casos e depois o caso geral. Então, vamos lá, regra da cadeia. Bom, nós vamos estudar primeiro o caso 1. O que é o caso 1? O caso 1 é quando você tem uma função que depende de 2 variáveis, só que cada variável depende de uma terceira variável t. Então, olha só. Nós vamos usar a regra da cadeia quando você tem uma situação dessa. Você tem uma função f que depende de 2 variáveis. Ela depende de x e depende de y. Só que cada variável x e y também depende de t. Tá? Então, nesse caso, olha só. É como se tivesse uma função f. Essa função f ela depende de x e depende de y. Só que x e y dependem de t. Então, aqui é como se você tivesse variáveis intermediárias, que é o x e o y. Você tem uma variável totalmente dependente, que é o t, e uma variável dependente, que é f. Então, aqui aparecem mais intermediárias no caminho. Tudo bem? Ora, nesse caso aqui, professor, um exemplo disso. Poderia dizer assim, ó, que f de xy é igual a x² mais x mais y à quinta, sendo que o x é cosseno t, o y é elevado a t, por exemplo. Só um exemplo. Então, ó, f depende de x e y, porém, x e y também dependem cada um de t. Aí, nesse caso, gente, se eu pedisse para você, calcule a derivada de f em relação a x, você teria algum problema com isso? Não. Você ia pegar, se eu quer em relação a x, tá bom. Aqui vai zerar, aqui vai dar 2x. Acabou. Aí se eu pedisse para você, calcule a derivada em relação a y, teria problema? Não. Tá. Aqui ia zerar, aqui ia ficar 5y². Agora, se eu pedisse para você, calcule a derivada de f em relação a t. Você vai de f em relação a t? Sim. Porque f depende de t, mesmo que seja indiretamente, mas depende. Porque f depende de x e y depende de t. Ora, então f também depende de t, nem que seja indiretamente. Então, faz sentido eu querer calcular a derivada de f em relação a t. Faz sentido eu querer fazer isso. Então, é nessa situação que nós vamos aplicar a regra da cadeia. No caso que eu quero calcular a minha derivada de f, por exemplo, em relação
a t, tá? Em relação a t. Por que eu coloquei o dzinho ao invés do nabla, né? Do nabla não. Até esqueci o nome. Eu falei para você na última aula. Enfim, daquele nosso símbolo lá. Por que eu coloquei assim? Porque o xy só depende de t. Só depende de uma única variável, xy. Então aqui eu vou usar o dzinho. Se o xy dependesse de mais de uma variável, então aí sim você usar o DROM. Lembrei, DROM. Diga, Paulo. Sim, vai ser mais ou menos parecido com o cálculo 1. A gente vai dar um jeito de ficar muito parecido com o cálculo 1 agora. O que eu vou fazer não é uma demonstração, não é, tá? Mas, pelo menos, é uma ideia para você chegar no resultado final, tá bom? Aí olha o que eu vou fazer. Quero derivar f em relação a t. Então, para isso, eu vou definir uma nova função, chamar de função alfa. Tá? Então, olha só. Deixa eu colocar aqui. Isso que eu quero fazer. Então, para isso, olha o que eu vou fazer. Eu vou definir uma nova função alfa, onde essa função alfa vai ser a função x de t, y de t. Tá? Então, ó, definir uma função alfa. Quem é a função alfa? Ela é o x de t, y de t. Nesse caso, se eu defino alfa desta maneira, então o meu f vai ficar f de alfa t. Né? Só porque eu defini alfa. Aí agora eu consigo ter uma ideia de quem seria a derivada de f em relação a t. Nesse caso aqui. Olha só, gente, preste atenção agora. Isso aqui não é uma demonstração. Já disse, tá? Não é só você olhar assim, mas o que esse professor fez? Não, não é demonstração. É só uma ideia de como chegar no resultado final. Se fosse no cálculo 1, se você tivesse uma função que depende só de uma variável e outra função que depende de uma variável, como é que ficaria isso aqui? Não ficaria ficaria assim, ó, se fosse no cálculo 1, derivada de f, aí vezes o derivado que está aqui dentro. Não é assim no cálculo 1? Aqui é parecido. A gente vai fazer algo bem parecido, só que olha só. Vai ficar assim. Isso aqui vai ser igual a derivada de f, mas que derivada? O gradiente. Então, isso aqui vai ser o gradiente de f. Ao invés de vezes, isso aqui vai ser produto interno com a derivada de alfa. Tá? Produto interno com a derivada de alfa. É isso daqui. Mas quem é o gradiente de f? Bom, o gradiente de f é o vetor formado pelas derivadas parciais de f. E quem é a derivada de alfa? São as derivadas de x e y. É a derivada de x em relação a t, derivada de y em relação a t. E o que é esse produto interno? Você sabe fazer esses dois vetores. Vai ficar esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então, vai ficar assim, ó. Então, a minha derivada de f em relação a t vai ser a derivada de f em relação a x vezes a derivada de x em relação a t mais a derivada de f em relação a y vezes a derivada de y em relação a t. Então, é essa expressão aqui importantíssima que vocês vão estar precisando de vez em quando aqui no curso de Cálculo 2. Bom, na lista, muitos me perguntaram se ia precisar de regra da cadeia ou derivação implícita, né? Tinha uma questão lá que era de, se não me engano, área de superfície, né? Mas no final nem era, né? Você só colocava assim a área em função de x, y, z e depois derivava normalmente. Então, necessariamente não era. Mas agora, depende se for uma questão desse tipo aqui, aí você vai ter que usar regra da cadeia e essa expressão aqui nós vamos usar, tá? Diga. Tá, não é a mesma função, tá? Não é, porque f, olha só, f é uma função que vai, por exemplo, do R2 em R, tá? F, ó, eu te dou x e y, ela me dá um número. Alfa já é o contrário. Eu dou um número t, ela me dá 2. Me dá alguém do R2, tá?
Aí alfa já seria o contrário, alfa estaria aqui, ó, do R no R2. Aí por isso que eu posso compor, mas elas não são a mesma coisa, tá bom? Naquele exemplo que eu apaguei, por exemplo, né, porque eu tinha assim, f era x² mais y à quinta. O x era e, enfim, não lembro mais, mas o alfa era diferente, ó, o alfa seria isso aqui. Naquele exemplo, seria cosseno t e elevado a t. Ó, é diferente, não é a mesma coisa que o f, tá? Então, são funções diferentes mesmo. Ok, então bora para o nosso slide agora, bora resolver pelo menos uma questão, para ficar assim mais explícito, né, o que a gente quer. Então, essa é a regra da cadeia caso 1. Se você tem uma função que é diferenciável, a gente não sabe o que é, mas a gente vai descobrir o que é diferenciável em outras aulas. Mas enfim, você pode entender como se fosse uma função sem problemas, digamos assim. Aí então está aqui, ó. Derivar a sua função em relação a t é fazer essa expressão que nós já fizemos aí no quadro. Tá, então bora fazer só um exercício aqui, depois a gente passa para o segundo caso da regra da cadeia. Vou anotar aqui as informações da questão. Então, olha só, você tem uma função z que é x² y mais 3x y². O x é seno de 2t, o y é igual a cosseno de t. Aí ele quer que a gente calcule a derivada de z em relação a t e aplique no ponto t igual a zero. Tá? É isso que ele quer. Derivada de z em relação a t aplicada no ponto t igual a zero. Então, bora calcular isso daí. Gente, ó, ele quer a derivada de z em relação a t. Em relação a t. Então, o que eu vou aplicar aqui? Regra da cadeia. Porque z depende de x e y, mas x e y depende de t. Então, ó, vai ficar assim. Derivada de z em relação a t vai ser a derivada de z em relação a x vezes derivada de x em relação a t mais derivada de z em relação a y vezes derivada de y em relação a t. Ou seja, aqui eu vou calcular 4 derivadas. É isso mesmo? É. Então, ó, vamos calcular primeiro a derivada de z em relação a x. Olha para cá e vamos calcular a derivada em relação a x. Isso aqui vai ser, aqui a derivada vai ser 2xy mais a derivada aqui em relação a x vai ficar 3y². Pronto. Vezes derivada de x em relação a t. Cadê o x? Está aqui, ó. Vamos derivar isso aqui em relação a t. Derivada do seno é cosseno, vai ficar cosseno de 2t, vezes a derivada de dentro, né, que é 2. Então, pronto. Já calculamos essa derivada. Olha só, essa derivada aqui de amarelo, o resultado foi esse daqui de amarelo. Aí essa outra aqui, ó, vou colocar de azul, foi isso daqui. Tá? Então, derivei isso, deu isso daqui. Derivei isso aqui, deu isso aqui. Agora vamos fazer os outros. Aí mais, derivada de z em relação a y agora. Derivando isso aqui em relação a y, vai ficar x² mais, aqui, derivada de y² é 4y². Então vai ficar 12xy². Isso é derivando isso daqui. Né? Vou colocar isso aqui de amarelo, está aqui. Agora eu vou derivar y em relação a t. Sendo que o y derivado é o cosseno. Então aqui vai ficar menos seno. Menos seno. Menos seno. Pronto. Essa é a minha derivada em relação a t. Aí só que nesse caso aqui ainda aparece o x e o y. Se você quiser deixar só em relação a t, eu poderia substituir x pelo seno, y pelo cosseno. Mas eu não vou fazer isso. Porque no final, ele quer para t igual a zero. Então, antes de eu jogar aqui t igual a zero, eu preciso saber qual é o valor de x e de y quando t igual a zero. Então, ó, aqui, o meu x é o seno de 2t. Então, quando t igual a zero, quanto é o meu x? Meu x vai ser seno de zero, que é quanto, gente? Quanto é seno de zero? Zero.
E o meu y? Quando o meu t é 0, meu y vai ser cosseno de 0, que vai ser 1. Então, ó, quando eu aplicar aqui nessa expressão, eu quero calcular a derivada de z em relação a t, vou aplicar para t igual a 0, onde tiver x eu vou colocar 0, onde tiver y eu vou colocar 1, e onde tiver t eu vou colocar 0, porque o t é igual a 0. Então aqui vai ficar 2 vezes x, ou seja, vezes 0, vezes 1, que é o y, mais 3 vezes 1 à quarta, vezes cosseno de 0, aí vezes 2, deixa eu colocar o 2 aqui na frente, vezes 2, aí mais, aí aqui ficar 0 ao quadrado, mais 12 vezes 0, vezes 1 ao cubo, vezes 0, porque seno menos seno de 0. Pronto, agora é só fazer a conta. Isso aqui dá 0, né, que seno de 0, isso aqui tudo dá 0, na verdade. Então, tudo deu 0. Agora aqui dá 0, esse aqui. Isso daqui dá 1. Aí, o que sobrou aqui? Sobrou só o 3. 3 vezes 2 é 6, vezes 1 é 6 de novo. Então, resposta, 6. Pronto. Acabou. Então, quando você conhece a regra da cadeia, ficou bem mais simples, né? A pessoa podia pegar aqui, ó, no lugar do x, colocar a seno, ia ficar seno ao quadrado, no lugar do y, cosseno, aqui, podia substituir? Poderia, mas ia te dar mais trabalho. Tá? Aqui fica mais simples. Diga, Paulo. Não entendi? Sim, é isso mesmo. Paulo, não entendi a sua pergunta. Porque assim, quando eu estou derivando em relação a t, de fato, estou derivando em relação à curva lá embaixo, no domínio. Eu estou no domínio, porque o x e o y, aqui ó, porque o que está acontecendo aqui? O z, ele depende só de x e y. Então o gráfico de z é uma superfície. Só que quando eu digo, olha só, quando eu digo que x e y, elas são funções que dependem de t, né, eu estou restringindo o meu domínio, que antes poderia ser o R2, por exemplo, já não é mais o R2. O meu domínio agora é o quê? É uma curva, tá? É uma curva lá embaixo, entendeu? Então, se é uma curva lá embaixo, o meu gráfico aqui em cima também vai virar uma curva espacial. Então, quando eu calculo a derivada em relação a t, eu estou calculando a reta tangente para essa curva. A minha superfície vai deixar de ser uma superfície, vai ser só a curva. Tá entendendo? Então, a imagem agora vai ser uma curva espacial e eu estou calculando a derivada para ela. Entendeu? Tudo bem. Sim. Não, pois não, calma lá. Que 6 é esse daqui? 6 é uma derivada em relação a t. Então, a derivada, isso aqui é coeficiente angular da reta tangente. Que reta tangente? De novo, aqui é quando você pega a sua superfície, pega o domínio dela e restringe para uma curva. Que a curva seria uma curva alfa t, seno t, cosseno t. Isso é uma curva. Né? Isso pode dar uma elipse, isso pode dar uma circunferência. Para essa curva lá no domínio, a tua imagem já não vai mais ser uma superfície, vai ser uma curva espacial. Aí para essa curva, para esse t igual a 0, tu vai ter um ponto lá, tu vai ter uma reta tangente e a derivada, no caso o coeficiente angular, é 6. É basicamente isso. Isso que ele está falando. Mas, assim, geometricamente, que é a tua dúvida, né? Quando eu faço isso daqui, o que você tem que pensar é justamente no gráfico da minha função. O meu gráfico ele passa a ser uma curva espacial. E para essa curva espacial eu ainda consigo fazer retas tangentes e calcular as derivadas. É basicamente isso que a gente está fazendo. Você está trabalhando com a mesma função, só que restringindo ela. A rigor não seria a mesma função, porque o domínio é outro. Mas, assim, na prática é como se fosse. Você pode imaginar como se fosse. Tudo bem? Mas é isso. Mas isso aí a gente vai pegando com o tempo. Somente essa parte aí geométrica. Mas muito boa essa sua pergunta. Porque já mostra um certo entendimento dessa parte mesmo. Muito bom mesmo. Diga.
De certa forma tem, né? Porque a regra da cadeia, gente, porque assim, o problema é que a gente não demonstrou. Como eu falei, isso aqui não era uma demonstração, era só uma forma de você chegar. Né? Mas, de fato, olhando a demonstração, você vê que, de fato, a gente ia acabar usando a regra da cadeia do cálculo 1 e por isso ia aparecer ela aqui, né, na demonstração. Aí, por isso que sim, tem similaridades aí. Mas é por causa disso mesmo. Muito bem. Gostei das perguntas. Tá, então agora vamos para o caso 2 da regra da cadeia. Eu vou fazer primeiro aqui no quadro. Depois a gente resolve uma questão. Ó, já está aparecendo para vocês o caso 2. O que é o caso 2? É quando você tem uma função de x e y, só que x e y dependem de duas variáveis cada um. Então, caso 2. Caso 2, você tem uma função f que depende de x, só que x depende de s e de t. Y também depende de s e de t. Então, olha só, nesse caso aqui, gente, eu tenho uma função f, olhando para o quadro agora. Essa função f, ela depende de x e de y. Só que x e y depende cada um de s e de t. Então, nesse caso, faria sentido eu perguntar qual é a derivada de f em relação a t, ou qual é a derivada de f em relação a s. Faz sentido eu perguntar isso? E como é que ficaria? Bom, nesse caso, eu vou fazer por parte. Então, digamos que eu quero primeiro calcular a derivada de f em relação a s. Para isso, eu vou definir uma função alfa de novo. Essa função alfa, ela só pode depender de s, para ficar uma função que naquele modo lá de r vai no R2. Então, o que eu vou fazer? Quem vai ser essa função alfa s? Vai ser o x com s t0, ou seja, o meu t está fixo, e aí o y vai ser y de s t0. Ou seja, ó, eu estou fixando t. Quando eu fixo o meu t vira um número. Número 2, 3, não sei, vira um número. Então, nesse caso, se o meu t está fixo, as minhas funções agora só dependem de s. E eu consigo definir uma função alfa de s. E aí eu consigo, então, dizer que o f agora, ele é f alfa de s, tá? E eu consigo agora derivar o meu f em relação a s. Aí como é que vai ficar? Bom, é a mesma regra que eu usei ainda agora. Isso aqui vai me dar o gradiente de f, dependendo de x e y, produto interno com a derivada de alfa em relação a s. É a mesma ideia, porque o meu t está fixo, está parado. Então, tem isso daqui. Quem é o meu gradiente de f? Bom, meu gradiente vai ser a derivada de f em relação a x, a derivada de f em relação a y. Produto interno. Aqui vai ser a derivada de alfa. Eu vou derivar x em relação a s, y em relação a s. Só que x e y dependem de t, só que t está fixo. Então, isso aqui, na verdade, é uma derivada parcial. Então, eu vou derivar x em relação a s e estou derivando y em relação a s. No final, então, vai ter isso aqui, ó, que a derivada de f em relação a s vai ser derivada de f em relação a x vezes derivada de x em relação a s, mais derivada de f em relação a y vezes derivada de y em relação a s. Então, essa vai ser a nossa expressão, que é parecida com a anterior, né? Só que agora eu estou derivando aqui em relação a s. Usando o mesmo raciocínio, agora fixando s, fazendo uma nova função beta que só depende de t, eu ia obter o seguinte, que a derivada de f em relação a t seria derivada de f em relação a x vezes derivada de x em relação a t mais derivada de f em relação a y, derivada de y em relação a t. Está aqui. Então, são essas expressões que a gente vai usar para o caso 2. Agora a gente vai resolver um exercício. E aí, deixa eu ver nosso tempo de aula. Tá, então agora a gente só vai resolver um exercício. E aí, na próxima aula, eu falo um pouquinho sobre o caso geral. Tá bom? Então, bora só resolver esse exercício e a gente vai encerrar a aula com ele. Tá bom, gente?
Aí é bom que na próxima aula eu já reviso um pouquinho sobre a regra da cadeia e a gente entra no novo assunto. Então, segundo exercício, eu tenho meu z igual e elevado a x seno de y, sendo que o meu x igual a s t quadrado, o meu y igual a s ao quadrado vezes t. Aí ele quer que calcule os derivados parciais de z em relação a s e em relação a t. A gente só vai fazer em relação a s. Em relação a t, eu vou deixar para casa. Então, ó, se eu quero calcular a derivada de z em relação a s, pela regra da cadeia, vai ficar derivada de z em relação a x, derivada de x em relação a s. Aqui, gente, bora olhar aqui para o quadro rapidamente. Olha só. Eu quero achar a derivada de f em relação a s. Só que assim, onde é que está o s? O s está bem aqui e está bem aqui. Então, para chegar aqui, eu tenho que passar pela derivada de x. E para passar aqui, eu tenho que passar pela derivada de y. Então, por isso que vai ficar derivada de f em relação a x vezes derivada de x em relação a s. Aí, mais derivada de f em relação a y vezes derivada de y em relação a s. É isso que a gente está colocando aqui. Aí, mais derivada de z em relação a y, derivada de y em relação a s. Aí vamos calcular essas 4 derivadas. Derivada de z em relação a x. Aqui, derivada em relação a x é isso aqui mesmo, né? Vai ficar e elevado a x seno de y. Derivada de x em relação a s. Aqui vai dar 1, vai ficar só t quadrado. Mais derivada de z em relação a y, que é cosseno. Vai ficar e elevado a x cosseno de y. Vezes derivada de y em relação a s. Vai ficar 2st. 2st. Aí pronto. O que a gente pode fazer aqui, se quiser também, é já substituir x e y pelos valores de st. Vai ficar assim. Derivada de z em relação a s. E elevado a st quadrado, seno de s quadrado t, vezes t quadrado, mais 2e elevado a st quadrado, cosseno de s quadrado t, st. Tá? Então, se você quiser, já coloca assim, porque já fica mais explícito que essa derivada aqui é uma função que depende de s e de t. Alguma dúvida, gente? Tá, então, quarta-feira a gente vai continuar falando sobre a regra da cadeia. Só vou apresentar para vocês a regra geral, caso geral. A gente vai começar a falar sobre derivação implícita. Então, até quarta, não faltem. Obrigado pela presença.